Olá, pessoas que acompanham aqui o canal. Estamos aqui novamente para dar continuidade a essa série de vídeos chamada Apostolando. E hoje nós vamos falar sobre a vida do apóstolo Mateus. Vocês podem ver, eu estou de cara nova porque também estou mais velho. E vamos dar início aí ao vídeo. Apóstolo Mateus. Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus e também autor do Evangelho de Mateus. O apóstolo Mateus aparece em todas as listas que relacionam os discípulos de Jesus, sendo elas em Mateus 5,18, Lucas 6,15 e Atos 1,13. Neste vídeo, estudaremos quem foi Mateus na Bíblia. Apesar de Mateus ter sido um dos 12 apóstolos de Jesus e também ter escrito um dos 4 evangelhos, não se pode encontrar tantas informações biográficas sobre ele. Na verdade, além das listas com o nome dos discípulos, o apóstolo Mateus aparece apenas em outros 2 episódios em todo o Novo Testamento. Um dos 2 relatos em que o apóstolo Mateus aparece na narrativa bíblica, além das listas dos apóstolos, descreve justamente sua chamada para ser discípulo de Cristo. Uma curiosidade sobre isto é que a escolha do apóstolo Mateus é a única chamada individual de um discípulo registrada nos evangélicos sinóticos. O texto nos informa que o apóstolo Mateus era um publicano. Os publicanos eram cobradores de impostos a serviço do Império Romano. Essa classe de trabalhadores era desprezada pelos demais judeus, que os repudiavam e os reputavam praticamente como traidores do seu próprio povo. De acordo com o contexto histórico da passagem, é possível que Mateus estivesse sob as ordens de Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Considerando o ofício que desempenhava, o apóstolo Mateus provavelmente era uma das pessoas mais cultas entre o grupo de discípulos de Jesus. Jesus encontrou Mateus sentado na coletoria, ou seja, na alfândega, nas proximidades de Cafarnaum, e lhe ordenou que o seguisse. Esse local em que o apóstolo Mateus estava eram postos fiscais, geralmente estabelecidos em estradas, pontes, canais ou nas margens dos lagos, para coletar taxas e impostos. O apóstolo também era chamado de Levi. Como o nome Levi não é mencionado em nenhuma das listas de discípulos de Jesus, é amplamente aceito que Mateus e Levi tenham sido a mesma pessoa. Nos evangelhos de Marcos 2,14 e Lucas 5,27, lemos que Jesus ordenou que Levi o seguisse numa descrição muito semelhante ao registro do evangelho de Mateus 9,9, onde o apóstolo foi convocado. Entendendo que Levi e Mateus são as mesmas pessoas, logo somos informados que ele era filho de Alfeu. Sabemos também que Tiago, o outro apóstolo de Jesus, também era filho de Alfeu. No entanto, não há informações necessárias para que possamos afirmar que se tratava do mesmo Alfeu e, consequentemente, que Tiago e Mateus seriam irmãos. Ainda sobre sua dupla designação, como Levi e Mateus, existe a chance de que seu nome principal era Levi, mas depois de se tornar apóstolo de Jesus, ele preferiu ser chamado por outro nome, no caso Mateus, tal como Simão Pedro também o fez. Outro relato em que o apóstolo Mateus é mencionado
além das listas com o nome dos discípulos e a narrativa de sua chamada, está justamente registrado na sequência do texto em que ele começa a seguir a Jesus. Na ocasião, o apóstolo Mateus aparece dando uma festa ou oferecendo um grande banquete em sua casa. Essa festa contou com a presença de muitos publicanos e pecadores, e o fato de Jesus ter sentado à mesa com ele foi censurado pelos escribas e fariseus. Após o Pentecostes, descrito em Atos capítulo 2, a Bíblia não fornece mais nenhuma informação sobre o apóstolo Mateus. Algumas tradições, sem qualquer comprovação histórica, sugerem que, em algum momento após o Pentecostes, Mateus partiu para a Etiópia, Macedônia, Síria e outras localidades. Uma dessas tradições defende que o apóstolo Mateus morreu de causas naturais, estando ou na Macedônia ou na Etiópia. Por outro lado, tradições gregas e romanas afirmam que o apóstolo sofreu martírio. Apesar de alguns críticos defenderem que o apóstolo não pode ter sido o autor do evangelho que leva seu nome, a tradição cristã, desde a igreja primitiva, atribui ao apóstolo Mateus a autoria do primeiro evangelho. Na verdade, o que pode ser dito é que nenhum argumento contrário à autoria do apóstolo pode ser sustentado à luz de uma análise profunda da questão. O fato de tentarem desmerecer o apóstolo com esse tipo de argumento, isso não o fará menor, nem deixará de ser considerado o autor do livro mais lido do mundo, o Evangelho segundo Mateus. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa foi a história de mais um dos apóstolos de Cristo, o apóstolo Mateus. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau.